Estamos em 1989, Senna nas pistas, o Brasil em caos econômico e ano eleitoral. Pelas importações fechadas, a gente já estava acostumado com carros a álcool e a grande febre dos combustíveis já estava passando. E no mercado de alto padrão, o que reinavam eram os carros fora de série, como Santa Matilde, Miuras, mas também a gente tinha os esportivos brasileiros das grandes marcas, como Gol GTS e GTI, o recém-lançado Cadete GS e a estrela da vez, o Escortinho. Hoje, a estrela da vez, além do chefe, é uma edição especial do Escort que ficou conhecida não pelo seu nome oficial, mas sim por outro nome. Então, se você é lindo, loiro, forte, tem dinheiro e um Escort, você vai gostar muito do vídeo. Eu te garanto. Deixa o like e vem comigo. O Escort foi lançado na Inglaterra no final de 1967, sendo um considerável sucesso, porque em poucos anos já atingiu as 2 milhões de unidades vendidas. O que veio ao Brasil oficialmente foi lançado em 1980, mas chegou aqui em terras tupiniquins só em 83. Ele vinha com motor 1.0 e 1.6 CHT, ou chinelagem total, nas versões L, GL e Guia, sendo a Guia a mais equipada. Apresentamos o carro mais vendido hoje em todo o mundo. Ford Escort, a máquina total. Um carro tão avançado que dentro dele você vai se sentir numa nova dimensão. Na performance, com seu novo motor CHT transversal. Na garantia, 3 anos contra a corrosão. Na segurança, conforto e economia que fazem o sucesso do Escort em todo o mundo. Ford Escort. Mas em paralelo a tudo isso, um jovem se destacava muito nos campeonatos de base das corridas de Fórmula, sendo principalmente na Fórmula Ford, Ayrton Senna da Silva, que viraria a ser o garoto propaganda da marca, anunciando o novo lançamento, o Escort XR3. Quando olho para o XR3, sinto o estilo, a esportividade. Quando toco nele, sinto o conforto, o luxo. Quando ouço o motor, sinto o desempenho, a raça. Este carro já nasceu esportivo. Escort XR3. Emoção em todos os sentidos. Eu tenho um. O motor era uma recalibração do CHT 1.6 que ganhava 10 pocotós a mais, fazendo o carro ficar uma verdadeira fera. No ano seguinte, de 84, que foi o início do Senna nas pistas, a versão conversível do Escortinho chegou. E foi um baita estouro, todo mundo queria um Escort conversível. Sendo não só pelo fato de ser muito estiloso, era um carro muito legal. Em 86, a primeira reestilização chega, trazendo um carro praticamente inteiro novo, dando capô, para-choque, pisca, tudo que o carro poderia mudar ele mudou, e mudou para melhor. Em 1989, quando na carreira de Senna ele já estava na McLaren, o pessoal já sabia todo o seu potencial, era o auge de suas disputas com o Prost. O brasileiro já era campeão mundial e estava prestes a conseguir o seu bicampeonato, se não fosse por esse francesinho narigudo aí que bateu na chicane lá em Suzuka, fazendo com que ele saísse da prova e Senna continuasse e ganhasse a corrida. Mas o diretor de prova, que também era francês e conterrâneo do nosso amigo Alain Prost, fez com que essa corrida de Senna fosse desconsiderada, perdendo o campeonato mundial para Prost. Mas enfim, vamos voltar para o ponto inicial, que é o Escort. A Ford faz a fusão com a Volkswagen, criando a Auto Latina, chegando assim no Escort os motores AP 1.6 e 1.8, sendo o mesmo motor da minha Pampinha. Isso fez com que o carro ficasse muito mais esperto e muito mais potente. Em paralelo a isso, a Ford criava uma edição especial do Escort para comemorar que a Benetton e a Ford estavam numa parceria na Fórmula 1 criando motores. E assim nasceu o Escort Super Sport, que ficou conhecido muito como Benetton. É uma edição limitada de 1000 unidades, muitas já se perderam e muitas não sabem nem onde estão, mas aqui é um exemplar dela. E apesar do nome da versão nunca ter sido Benetton, boatos dizem que o cotado para ser o nome era exatamente esse, mas por algum motivo não foi.
Vou abrir um parênteses rapidinho aqui falando sobre o que foi a Auto Latina. Ela foi uma fusão entre a Ford e a Volkswagen do Brasil e da Argentina, com a intenção de compartilhar motor, carroceria e carros, com a intenção de economizar e monopolizar um pouco mais o mercado. Logo, a gente teve Del Rey com AP 1.8, o próprio Escort com AP 1.8, Gol com 1.0 CHT. Vários carros que compartilhavam motores ou algumas características como peças de carros ou da Ford ou da Volkswagen. Mas a gente teve um exemplo um pouco mais além disso, que foi o Apollo e o Verona. Foram carros irmãos, foram carros exatamente iguais, que mudavam apenas a logomarca. Vai estar aparecendo aqui na tela um exemplo. Os carros são exatamente iguais. Meu exemplo favorito, porque é um dos meus carros favoritos, o Versalhes e o Santana. Ou a perua Royale e a perua Quantum. Carros exatamente iguais, só que com a logomarca da Ford e outro da Volkswagen. A produção da Auto Latina era tudo lá em São Bernardo do Campo. Sim, se você tem um Ford da época da Auto Latina como eu, ele foi produzido lá na fábrica da Volkswagen. Então, Pampas, Escorts, Del Reys e etc. foram todos feitos lá em São Bernardo do Campo. Do início até o final da Auto Latina em 96, foi vista uma importante época para a indústria automotiva brasileira. Muito pelo fato de porque, voltando lá para os anos 90, época de importação fechada, a gente tinha foras de série que tinham tecnologias que eram inimagináveis aqui para o Brasil. Então a gente tinha, por exemplo, os Miuras que falavam, que na verdade era um sintetizador de voz, que, por exemplo, se eu ligasse o ar, ele falava, ligou o ar, entendeu? Não é nada muito fora do comum, mas que pra época era completamente diferente, sabe? Mas isso aí foi até em 1990, né? Que foi quando a gente teve a abertura das importações. Que aí a gente teve uma onda de carros totalmente diferentes aqui no Brasil, como os Ladas russos, os Cadillacs americanos, e vários outros carros. E aí a gente teve, por exemplo, tirou aquela monopolização que a gente tinha da Chevrolet, Ford e Volkswagen, né? Então, por exemplo, a gente teve aqui a Mitsubishi chegando pro Brasil, trazendo, por exemplo, um Eclipse, que ficou muito famoso por ser carro de jogador, né? Então, por exemplo, tinha Denner, um monte de jogador que tinha carros assim no Brasil e custava a mesma bagatela de um Ômega 4.1. Então me fala, quem vai preferir um Ômega 4.1 sendo um jovem do que um todo jovial e todo bonitão, atual, o Eclipse? E sobre a Auto Latina, a ideia de terminar foi de ambas as marcas, que tinham uma filosofia um pouco diferente entre as duas. Por exemplo, na época de abertura de importação, a gente teve a Ford trazendo os Mondels e a Volkswagen trazendo os Passats B3 e B4, né? E isso ainda lembrando que a gente tinha os adventos de imposto. Então, por exemplo, a gente tinha o Escort Hobby e o Gol 1.0. Mas a ideia de acabar com a Auto Latina foi dada em 94 e realmente decretada em 96. E funcionários de cada marca poderiam escolher em qual marca eles queriam continuar. Então, se você trabalha na Volkswagen, porque não tinha muito uma linha de produção, porque ambas eram misturadas. Mas se você quisesse ir para a Ford, você poderia ir para a Ford. Se você quisesse continuar na Volkswagen, você poderia continuar na Volkswagen. Você poderia ir para a Volkswagen, entendeu? Vamos falar um pouco mais sobre o XR3 agora. Ele chegou lá na Europa com a intenção de substituir o Escort RS na versão MK3. E era uma renovação de nomenclatura para uma nova era de esportividade, acho que a gente pode dizer assim. 2 anos depois, o Escort R3 ele foi feito uma nova fórmula ali para conseguir colocar a injeção eletrônica, que no Brasil só foi chegar em 92 no Escort. Mas por aqui, o Escort R3 ele foi anunciado só 3 anos depois de seu lançamento lá na Europa. Ele era equipado com motor 1.6 CHT, um escapamento mais daorinha, um comando mais nervoso e um carburador de corpo duplo maior, né? E ele gerava estonteantes 16 cavalos a mais do que o 1.6 CHT comum, né, na versão guia. Logo no ano seguinte, em 84, que ele ganhou a primeira edição limitada, que foi o Escort Pace Car, né? Ele foi uma edição limitadíssima de 350 unidades que foram feitas na época GP de Fórmula 1 do mesmo ano. Aí ele tinha uma pintura diferente, vai estar passando aí na tela, o para-choque da versão L e o mesmo motor 1.6 da versão XR3. Em 85 vem a versão mais emblemática do Escort, a conversível, feita pela Karmann-Ghia, e a seção traseira foi toda substituída e importada pela do Escort europeu. E na época do seu lançamento, custava 72 milhões de cruzeiros, 30 milhões a mais do que o Escort R3 comum. E foi justamente a versão conversível que fez o Escort ficar tão famoso quanto ele é hoje.
porque ele meio que catapultou toda essa ideia de um carro jovial e forte, ainda mais conversível. Mas foi em 1988 que o cansado 1.6 CHT sai de linha para dar entrada pro grandíssimo Apezão, um Apezão 1.8S. O mesmo que equipava o Gol GTS, não era o mesmo que equipava o Gol GTI, o 2.0 de injeção eletrônica. Ali já era um motor muito mais recalibrado. E foi isso que fez o carro saltar de 81 para quase 100 cavalos, era 99. Um aumento que, convenhamos, mais que bem-vindo para dar aquele ar de esportividade no carro, né? Ainda falando de motores, foi nessa época que a Ford começou a fornecer motores para a equipe de Fórmula 1 Benetton. Foi algo entre 86 e 87, numa relação que durou até o ano de 94. Schumacher, em 94, usava a Benetton com motores Ford, né? Foi em 89 que a Ford lançou a versão SS do Escort, como uma forma de comemorar essa união entre a Ford e a Benetton. Então a gente tinha o carro branco com detalhes na cor da marca Benetton. E essa edição era limitada em 1000 unidades. O Escort Super Sport, dentro de ser um XR3, ele seguiu aquele pioneirismo básico. Então a gente já teve, por incrível que pareça, em 89, o Escort Benetton foi o primeiro carro a ter o para-choque pintado na cor do carro. Ué, isso não aconteceu. Aconteceu, se for pegar a foto, a gente pode olhar, Gol GTS, Gol GTI, todos eles tinham algo como uma saia e blusa no para-choque, né? A gente tinha um para-choque num aço escovado, não aço escovado não, né? Numa cor mais cinza, e o carro com a cor original. E foi o Escort Benetton que foi o primeiro carro nacional a ter o para-choque pintado da mesma cor do carro. E o carro basicamente era isso, ele era um Escort XR3 comum com a padronagem verde e branco, como aqui no interior a gente consegue perceber, e no exterior também, entendeu? Não era um carro totalmente diferente. E no exterior a gente tem os para-choques envolventes na cor do carro, com os filetes verdes. A gente não tem a tradicional saia lateral que vinha no XR3 comum, mas o carro era basicamente um Escort XR3 normal, ele não tinha nada de diferente que denunciasse essa questão de ser um carro extremamente limitado, a não ser o fato dele ter o para-choque pintado na cor do carro. Mas é algo que poucas pessoas iriam perceber isso se não conhecessem realmente. A gente tem aqui o grandíssimo 1.8 Apezão. Os faróis de milha, grandíssimos faróis de milha. E a gente tem as rodas de liga leve, aro 14, muito famosas no Escort, uma roda muito linda na minha opinião. Aqui a gente tem um 185/60 14, que é a mesma medida original dos pneus. Internamente a gente tem a tapeçaria com tecido com detalhes verdes. Aqui, ó. O clássico acabamento primoroso da Ford, um rádio toca-fitas, ar-condicionado e, como todo esportivo de sua época, o teto solar, manualzinho na manivela. Aí, ó, a gente deixando ele aqui na posição normal, rodando pra frente, a gente tem só o filetinho pra passar de ar. A gente gira pro outro lado e pau no gato, girando. O teto solar inteiramente aberto. Aqui nessa traseira com um caimento bem bonito, a gente tem 305 litros. Enfim, nada demais aqui, ó. Stepzinho quinta roda, como qualquer carro de época. E aqui na frente, como eu já tinha mostrado pra vocês, o Apezão, que faz o 0 a 100 de 99 cavalos, que faz aquele 0 a 100 de 10.4 segundos, que na época era muita potência para um carrinho desse tamanho. Um peso potência de 10 kg por cavalo. E números esses que eram trazidos no dinâmico ao estático por freios dianteiros a disco e traseiros a tambor.
Uma receita que até hoje é amplamente usada. Pois é, gente, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado desse belíssimo vídeo. Um vídeo que eu gostei bastante de ter feito. Que num carro excepcional e muito bem cuidado como esse, é sempre de muita boa vontade gravar um carro desse. Então espero que vocês tenham gostado desses últimos 2 vídeos aqui, que foram de carros nacionais, esportivos nacionais, que marcaram época. Queria agradecer novamente a Avante Veículos por ter cedido o carro para as gravações de novo. Espero muito que essa parceria de 2 vídeos aqui não se acabe tão cedo, porque foram 2 carros que eu adorei ter a oportunidade de gravar. Então, obrigado por ter assistido até aqui. Quero que deixe o like, se inscreve no canal para estar recebendo notificação e ativa o sininho para estar recebendo a notificação de vídeos novos, né? Vou passar um caminhão aqui. Enfim, foi esse o vídeo. Agradeço muito pela sua presença. Valeu, falou e fui.